Olá, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para realizar um podcast com a Cláudia Morgado, engenheira civil e de segurança do trabalho, doutora, primeira diretora da Escola Politécnica da UFRJ em 226 anos, conselheira no Clube de Engenharia, onde se tem um percentual de mulheres muito baixo, conselheira no CREA, e o CREA do Rio de Janeiro tem 17% de mulheres e na plenária não chega a 15%. Ela também é coordenadora da Comissão de Educação e Exercício Profissional e está aqui hoje para falar sobre a mulher, não só na engenharia, como também a nível Brasil. A evolução da mulher, enfim, a posição que a mulher ocupa hoje, qual a expectativa de futuro dela. E aí, Cláudia, vamos lá? Olá, Yara, muito obrigada e agradeço a Béia aí pela oportunidade. Então, esse tema é um tema que ganhou, para mim, muito mais tônica, vamos dizer assim, depois que me tornei diretora, né? A minha escola deve está em torno de 16% de professoras, né, do corpo docente, e no alunado é um número um pouco maior, chega a uns 23%. Então, eu acredito que tem evolução, a gente vem, né, crescendo, né, o interesse das mulheres por profissões na área tecnológica, né, que sempre foi muito mais masculina, né? Existe um movimento mundial, inclusive, de buscar o meio a meio, e o MIT hoje já tem 50% de mulheres estudantes, e outras universidades americanas, numa política que já ocorreu de equidade, que já venha sendo colocada, né? E isso não é apenas, vai dizer que é uma bandeira mais social, né, mais socialista ou coisa parecida, é também, né, a gente sabe, pelos direitos, né, de equidade de um modo geral, mas também a gente observa que no Fórum Econômico Mundial tem um relatório do Gap de Gênero, né, focado na área de tecnologia, patrocinado pelas grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, por que essa preocupação, né? Essa preocupação porque as mulheres, né, até por uma questão de DNA, a gente é mais ou menos 50% da população mundial, né? Varia pequenos percentuais, mas você vê que o número de nascimentos é mais ou menos meio a meio, né? Apesar de alguém, às vezes, viver num ambiente que nasce muitas meninas ou nasce muitos meninos, né? Mas não estatisticamente, a gente sabe que é meio a meio, né? E, diante disso, as grandes empresas de tecnologia percebem que precisam ter no seu board de criação a maior diversidade possível de criadores, né, de pessoas na área de criação, porque elas entendem melhor as necessidades da diversidade que existe também na sociedade consumidora, né? Então, tem diversos exemplos, pode colocar a dificuldade de entender, né, como é que uma mulher consome. Isso vai ser muito melhor ter uma mulher na equipe, né, do que você só homens tentarem descobrir isso, né? Isso vale inclusive para etnias. A gente vê hoje as empresas no RH fazendo esse tipo de priorização, né, de equilibrar na medida do possível, claro, exigindo competência mínima, né, de cada candidato. Também na questão negra, né, que no Brasil é importantíssima, é importante no mundo inteiro, mas no Brasil muito importante, né? Costumo dizer que é meio a meio mulheres e homens, e meio a meio no Brasil, até um pouco mais, de afrodescendentes, né? Os Estados Unidos, por exemplo, com toda aquela dificuldade deles, eles têm 19% da população afrodescendente, né? Eles não são a metade da população americana. Você tem muito mais hispânicos, você tem outras etnias que também migraram para os Estados Unidos, e hoje tem um percentual também. Tem sistema de cotas, né? Tem sistema de cotas. Quem criou o Bolsa Família, essas coisas todas, foi os Estados Unidos, né? Muita gente acha que isso é uma bandeira mais de esquerda, mas não é, né? Isso é
uma bandeira da necessidade econômica. Então, aí eu vejo que até o capitalismo, né, moderno e também os ideais sociais, eles vêm aos poucos, né, convergindo, né, mundialmente. Obviamente que ele tem barreiras dos preconceitos humanos, né? As crenças, né, a falta de educação, a falta de perspectiva, né, faz com que a história, né? A história, né, que isso avance, né? Mas, então, na nossa escola, quando eu assumi a direção, né, foi interessante porque eu fui eleita pelos homens, né, pelas mulheres, mas também pelos homens, né, majoritariamente. Basicamente pelos homens. As duas eleições, né, as consultas dos dois mandatos, né, do primeiro em 2017 e o outro em 2021, eu tive concorrência e os meus opositores eram homens, né? Então, assim, foram a maioria muito né, por me conhecer, pela minha, né, característica, minha trajetória como professora, contou, né, isso, o meu gênero não obstruiu, né, essa escolha, né, isso não foi um problema. Mas ao assumir esse cargo, e ser a primeira mulher, né, por acaso fui a primeira mulher, isso atraiu, né, a importância disso, né? Então, eu fui procurada por pesquisadoras altamente qualificadas, uma alta qualificação, que nem me conheciam, fizeram questão de me conhecer, dizendo a importância, né, dessa posição, porque elas sofriam, né, num ambiente hostil de trabalho na própria universidade, né, no ambiente de pesquisa. O assédio. O assédio, discriminação. Não ter cuidado de comentários, né, que acham que não é nenhum problema, mas altamente, né, machista. Há uma discriminação. Há uma discriminação e eu costumo dizer, o mundo mental tem um pensamento machista que domina ainda muito fortemente, né? Cultural, né? Cultural mesmo, né? Então, assim, tem que admitir, não tem, é um fato real, né? A gente criou um evento, né, anualmente, né, que a gente vem avançando, porque eu vi um vídeo, inclusive, de uma outra escola de renome em São Paulo, que até os problemas eram muito, muito sérios, fizeram entrevistas com os alunos e tal, né? Existe um grupo também de alunas na UFRJ chamada Consciência Feminina, né? Que é um coletivo, né, de alunas, né, que me procurou e a gente tenta, né, sempre apoiar, e a gente percebeu que realmente isso estava... Aí eu criei um evento chamado Mais Mulheres na Engenharia, Este Lugar Também é Meu. E aí um professor, né, que é da minha diretoria, que não tem atitudes misóginas normalmente, né, até da minha equipe, né? E ele falou assim, então por que Mais Mulheres na Engenharia, por que esse lugar também é nosso? Eu falei assim, não é nosso porque aqui eu não sou mulher de ninguém. Né? A aluna entra para cá, estudante, para ser uma profissional. Então, eu já botei o também é meu, quer dizer, ela precisa se apropriar daquele ambiente que ela está ali, com o direito de estar ali para se formar como profissional. Não é ali de uma maneira social, que está ali para ser namoradinha dos alunos ou coisa parecida, entendeu? Com os outros coleguinhas, não é isso, né? Então é difícil, às vezes, a gente perceber. Competência. Mas sabe o que eu percebo? Essa juventude, a tal geração Z, né, que começa a chegar... que todo mundo reclama, tem problemas, né, que até geracionais, de problemas de saúde mental, de acolhimento, que a gente vem desenvolvendo. Mas se tem uma coisa que a juventude tem melhor do que as gerações anteriores, eles são muito mais solidários e empáticos, né, com eles mesmos. Então, teve até um episódio contado por um professor de uma disciplina que tem a colaboração de uma empresa de alta tecnologia que faz palestras, né, nessa disciplina. E o professor se ausentou temporariamente. Quando voltou, os meninos da turma reclamando que o palestrante estava tendo uma conduta misógina. E ele ficou surpreso, né? E tinha meninas na turma. E eu falei assim, mas por que as meninas não reclamaram? Então, você vê os alunos reclamando, né, os meninos reclamando que as colegas meninas estavam
sendo amolestada, né, por um pensamento e tal. O professor ligou para essa grande empresa de tecnologia, reclamou, e a empresa o demitiu. Demitiu o palestrante, né? Porque é a cultura do politicamente correto hoje em dia, né? Você não pode a empresa ficar com uma imagem, né, que é de um funcionário que não entendeu o futuro, né? Então a gente faz um trabalho, né, não só com as meninas, mas com os meninos e com os professores, porque a gente só vai formar os meninos ou a gente vai formar as engenheiras também, né? O mercado, cidadão, né? A cidadã é o cidadão. A sociedade quer contratar as engenheiras também, e a gente não vai formar as engenheiras. Então a gente vê isso. Teve um episódio também num curso de extensão, de um grupo muito experiente na área de educação, né, voltada para informática, né? E aí o coordenador falou assim para mim: poxa, Cláudia, poucas meninas se inscrevem, né? Era um curso até online, foi na época da pandemia. Eu falei: por que você não faz um curso só para meninas? Aí ele fez, teve muitas inscrições, ele falou: pô, mas as meninas são melhores, por que elas se acanham? Porque vem todo esse mundo, esses pensamentos, né? Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou... Né? A gente tem uma informação, que eu não sei se é verdadeira, de que as meninas, elas entram na faculdade, elas têm medo de não serem absorvidas pelo mercado de trabalho. Muitas vezes elas engravidam também, e aí elas deixam a faculdade para cuidar da família. Outras vezes o próprio marido discrimina a mulher e questiona e diz que ela não é tão boa quanto ele, e aí ela desiste. Outras vezes ela egressa, já não vai para aquela área, ela fica com medo de não ter sucesso, de não ter êxito, e aí ela acaba deixando a área. Isso é real? Algumas coisas sim, mas a universidade ela é muito mais inclusiva, né? Então a gente tem uma regulamentação para as alunas, né, para amamentação, tem se criado ambientes para isso, até para deixar a criança, entendeu? E amamentar. Creche. Não é bem uma creche, é um ambiente, né? Ela tem direito a ter um regime de estudo especial, entendeu? De estudar em casa e só fazer as provas. Então, tem uma legislação, uma regulamentação, que são resoluções da universidade que propiciam tudo isso. Então, as meninas que são boas em matemática, façam engenharia. E se passar para a Politécnica da FRJ, lhe garanto que você vai ser muito bem acolhida, né? A gente tem uma semana de acolhimento onde todas essas questões são colocadas, né? Então, assim, o que acontece é muito episódico, é pontual, né? E os professores também já vão se acostumando, né? Os professores mais antigos ainda têm aquilo, mas não na minha área. Eu, por exemplo, quando fui aluna, meus professores eram maravilhosos e contratavam as alunas, inclusive para as grandes consultoras, sem nenhum tipo de assédio, discriminação, né? Olhava a nossa capacidade, né, de trabalho, sim, nosso civil eu nunca senti isso. Mas para obra também? Ou só para projeto? Para tudo. Mas a maior parte dos nossos professores naquela época trabalhavam nos grandes projetos de engenharia, né? Na Promon, na Engevix, na IESA, naquelas grandes empresas, né, de projeto, né? Concremate. Então, assim, que infelizmente essas empresas começaram a não existir mais, né? E aí esse ambiente, né, qualificado começou a ficar mais escasso. Mas vão para a obra também, né? Eu não oriento muitos alunos a irem muito por isso. Acho que é um período curto, porque a gente sabe que tocar obra, daqui a pouco troca um de 40 por 2 de 20, né? Seja homem ou mulher, né? Eu acho que mas é uma experiência. É uma experiência importante, sim, sim. Eu vivi essa experiência porque meu pai tinha uma pequena construtora, né? Eu fiz escola técnica, né? E fiz estágio, né, na construtora. Então, eu fazia compras, ia para a obra, fiscalizava, né? Mas tem um detalhe: meu pai falou assim: para mandar tem que saber fazer, né? É verdade. Então, o próprio treinamento da Escola Politécnica, a gente passa por uma série de laboratórios, de embolsos, de levantamento de parede, de como colocar uma porta, um caixonete, enfim, instalações de todos os tipos, né? Então,
muito episodicamente, né, até porque eu acho que é uma questão de postura, eu tive uma vez que um pedreiro estava com uma força excessiva, estava caindo a massa toda no chão, e ele dizendo, então faz você. Eu peguei e fiz, né? Eu quero assim, né? E aí você impõe respeito. Né? É verdade. Aí você quebra isso, né? Por outro lado, eu acho até que o que eu percebo, né? Quando você está num cargo de administração, de gerência, e você comanda homens e eles são subordinados a você, eu acho que essa discriminação é menor e mais fácil de vencer, né? Porque você está mandando. E tem vantagem. Eu acho que até alguns homens gostam de ser chefiados por mulheres, porque a gente compreende outras questões mais humanas, às vezes, né, mais empáticas com relação a ele. Estou falando até num ambiente bem, né, rude de obra, né, que a gente vive, né? Mas a competição vem com quem é do seu mesmo nível. É verdade. Quem é do mesmo nível tem medo da competição no mesmo nível, né? E justamente por ter entrado na escola de engenharia, ser a primeira mulher diretora, né, eu fui convidada no início para algumas entrevistas, né, de TV até e tal, de rádio, e tinha outras professoras de outras universidades também falando sobre o tema, né? E aí eu percebi na discussão que é o seguinte: sempre que é uma profissão que tem grande potencial de poder e de recurso financeiro, é ali que a mulher é mais cerceada. A mulher não é cerceada para ser enfermeira, né? A medicina acho que já avançou bastante, né? No direito, né? O direito tem juízas. Juízes. O direito é basicamente prova. Sim, é diferente. Sim. Agora, na engenharia, quando você tem a área que tem um potencial de poder, né, e de recursos, né, isso foi levantado por uma professora que é na área de letras, que ela dizia assim, a faculdade de letras tem majoritariamente mulheres, mas na Academia Brasileira de Letras, muito poucas mulheres. Pois é. Entendeu? Os homens são porque unidos, quando você né? tem poder e dinheiro envolvido, a mulher é cerceada. Então, e às vezes ela se retrai, né? E porque aí ela se não tem retrai. grupo, né? Exatamente. As mulheres não lutam pelas mulheres. Não, às vezes até são contra. Há uma disputa, né? Usando armas tem muita diferentes. Mulher que não vota em mulher, Exatamente. a mulher não vai a médica mulher. Exatamente. Então, isso tudo dificulta, né? Então, assim, claro que a competência é que tem que preservar, mas a gente percebe hoje que as próprias empresas, por conta, né, desse relatório, né, do Fórum Econômico Mundial, né, que é financiado pelas grandes empresas de tecnologia no mundo, né, que é o gap de gênero, eles querem mais mulheres nos boards de criação. Porque ele precisa ter um board diversificado, até não só mulheres, como asiáticos, negros, enfim. A diversidade, para que essas pessoas compreendam as necessidades do mercado consumidor. Então, isso não é mais uma bandeira somente de ideais sociais, é uma bandeira também do capitalismo moderno. Né? Então, a gente vê que aos poucos há um movimento de convergente positivo, né? Então as mulheres não se acanhem, né? Porque o movimento mundial, as meninas, meninas fazerem engenharia, né? Não vai ter esse tipo. Os seus colegas da sua idade que passam, eles tendem a já viver esse mundo moderno, né? Porque o que acontece? Se um menino, né, um estudante do sexo masculino, ele ficar com essas ideias preconceituosas, misóginas, quando ele for contratado por uma empresa que hoje quer um ambiente diverso, ele é que vai ser preterido. Acaba isolado, né? Isolado, e a empresa olha para ele e fala, meu caro, você tem um machismo tóxico e a gente não quer isso. Né? Então, até para os meninos, a disputa no mercado de trabalho precisa ter essa equidade. Né? A gente montou na escola um escritório de carreira, né, que ajuda os alunos a preparar currículos, faz uma mentoria para se preparar para as entrevistas, né? E os meninos e as meninas começam a aprender como é que é esse ambiente empresarial.
A gente tem um contato muito grande, a gente tem um sistema, uma plataforma chamada Polivagas, né, que integra diversas empresas que buscam estagiários, contratar e trainee, né, no Brasil inteiro, e fazemos o Dia da Carreira, temos uma feira de carreira também muito premiada, assim, com financiamento, com patrocínio de diversas empresas, já é autossuficiente, e há palestras, e eles falam, entendeu? Então, numa entrevista, se um engenheiro, né, do sexo masculino, ao ser perguntado, né, pode vir perguntas, testes, de qual é o comportamento dele frente a mulheres, a negros, e ele passar a imagem de que ele pode trazer problemas no ambiente de trabalho, ele vai ser preterido, né? Porque as empresas não querem mais. Porque isso é todo um movimento da Constituição de 88, por exemplo, no Brasil, o Ministério Público do Trabalho é muito atuante. E há ações de, né, a questão hoje do assédio e tal, ela é violência, ela é criminalizada. E eles não criminalizam a pessoa somente, eles criminalizam a empresa. É isso que é importante, porque as empresas, elas tendem a arquivar processos, sim, de violência internamente, da mulher, administrativamente, da denúncia da mulher. Então, eu acho que esse trabalho do Ministério Público é fundamental. Fundamental. Agora, e a mulher na política? Pois é, também acho que há muito poucas, né? Então, você vê o seguinte, né? Se você tiver um tema político, em qualquer lugar, né? As mulheres se interessam um pouco. Então, essa questão cultural. As mulheres têm que se interessar mais por política, entender a política, né? Entender a história, entender como é que funciona. Entender que é a política que rege. Que define tudo, né? Praticamente todos os problemas têm uma solução política, a solução é política. E se elas não estão lá, né, dificulta muito. Então, assim, e é um ambiente, eu tive uma experiência de ficar em torno de 3 anos indo praticamente com frequência, acompanhando uma PEC na área de educação, né, assessorando o deputado que era autor da PEC, que beneficiava as universidades, com apoio de diversas fundações e tudo mais. E eu vivi aquele ambiente um pouco da Câmara dos Deputados, ali o dia a dia, né, até entrando dentro do plenário, ali dentro, né, que é um lugar de pouco acesso, só se algum deputado, né, convidar você para entrar. É um ambiente, você sente no ar, extremamente masculino. Muito. Não é nem a palavra, é o ambiente. Não, além de ser um ambiente masculino, é um ambiente machista, que vai desde o garçom até o deputado, desde o porteiro, quer dizer, é uma cultura. Eu acho que tem que ser novamente aculturada a Câmara dos Deputados, o Senado, quer dizer, os grandes órgãos públicos, né? As deputadas, o TCU. As deputadas são muito valentes, entendeu? Porque elas são unidas. E elas têm que falar firme, né? Tem. E às vezes, quando estão falando eloquentemente de um assunto que às vezes até causa indignação à sociedade, elas estão ali verbalizando, aí começa, às vezes, aquele, porque a mulher... a piadinha, ela é interrompida. Está surtando. É histérica. Quando os homens fazem esse mesmo tipo de manifestação, ninguém fala nada. Ele é forte. Exatamente. Ele é aguerrido. As pessoas têm que observar, né? Que é aquela história, né? Se eu não consigo vencer você, eu desqualifico você. Isso acontece na academia, isso acontece no ambiente político, né? Então, começa a querer... Eu acho que talvez na empresa também. Sabia? Começa a querer desqualificar a pessoa, entendeu? Começa a querer pegar, fazer observações, né? Que não faria, no caso... Pejorativas, né? Para poder a pessoa se acanhar e se recolher, porque é um ataque, né? Moral, né? Então, assim, as pioneiras, as poucas mulheres de hoje, elas têm que ser muito fortes e muito resilientes para dar o exemplo, para ser inspiração para outras no futuro, né? Eu acho que a gente tem que votar na mulher, a gente tem que incentivar as mulheres, sejam as nossas filhas, sobrinhas, filhas de amigos. Eu acho que a gente tem que realmente dar uma força para a mulher, porque a mulher... ela precisa dessa autoconfiança, ela precisa desse apoio, ela precisa dessa empatia. Quer dizer, eu acho que a mulher brasileira
precisa de nós, mulheres, inclusive mais velhas, as meninas e as jovens, para se sentirem mais fortes e lutarem mais pelo espaço. Sim. Concorda? Com certeza. Enfim, estamos chegando ao final. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E pela riqueza do nosso debate. É extremamente importante. É importante, olha, você pode fazer comentários pelo YouTube, na nossa página, e que a gente está sempre aberto para uma nova visão. Tá? Esse episódio é patrocinado, é da Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetas, quem promove, e apoiado pela Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS. E vamos dar continuidade. Até o próximo. Valeu!